Ela completou esse ano 60 anos de história no Brasil, com solidez, ética e tecnologia. No Talk Tissue de hoje, eu vou conversar com Wellington Vieira, gerente de vendas, aplicação de vestimentas para o mercado de tixo na América Latina da Voit. Eu sou Felipe Quintino, CEO do Nexon Group e fundador do portal Tissue Online. Sejam bem-vindos a mais um Talk Tissue. Wellington, muito obrigado por aceitar fazer esse bate-papo comigo aqui hoje. Sempre um grande prazer falar com você. Ô Felipe, eu que agradeço. Obrigado aí pelo convite. É um prazer enorme estar aqui no Talk Tissue, né? Tissue Online é um portal que tem crescido bastante, um importante veículo de comunicação aí do nosso setor. E é sempre bom a gente estar aqui, poder reservar um tempinho para falar do nosso mercado tissue, conversar a respeito dos assuntos onde a gente pode mais contribuir, né? Tanto com os nossos clientes quanto com o mercado em geral. Legal, Wellington, bacana. Wellington, para a gente começar, cara, o mercado de papel tixo brasileiro, né, está cada ano aí mais competitivo, né? E cada vez mais os fabricantes precisam melhorar suas eficiências, produtividade, né? Como fazer isso sem grandes investimentos? Olha, Felipe, realmente o mercado atual ele se mostra bastante competitivo, né? A gente vê novos entrantes, as fábricas integradas, vendas, aquisições, essas consolidações, tudo isso já muito debatido, né? Tanto no Tissue Summit quanto o que a gente vê aí no mercado em geral. De fato, as empresas que estão no mercado, elas precisam ser cada vez mais eficientes, né? O mercado competitivo, ele te empurra para isso, ele empurra as empresas nesse sentido, né? Nos dias de hoje, olhando um pouco mais pelo lado do mercado, a gente vê que, do ponto de vista de margem, uma maneira de atuar para melhoria de margem, melhoria de lucratividade, é tentar atuar lá na ponta, na gôndola, lá na venda, com aumento e repasse de preço, né? A gente sabe que matéria-prima tem aumentado, inflação, só que repasse de preço não é algo tão simples de ser feito, né? Tem muito a ver com a macroeconomia, aonde você está atuando, distribuição de renda, e muitas vezes não é algo muito simples de ser feito. Então, as empresas, muitas vezes, elas se voltam para dentro delas mesmas, entendendo ali quais são as ineficiências que elas têm e startando projetos de redução de custo, né? Porque o impacto acaba sendo igual ou até mais significativo, muitas vezes, do que o que você consegue de aumentar de margem lá na ponta. Então, projetos de redução de custo hoje são super importantes dentro das empresas e o aumento de eficiência tem a ver com redução de custo, né? É um dado básico do mercado, tá aí para todo mundo, muita gente fala esse dado que é um dado comum, mas que a gente sabe que 60% do custo do papel lá na gôndola, né, até da linha professional também a gente pode trazer para esses valores, 60% está associado ao custo de fibra celulose, para a produção desse papel que é distribuído. E os outros 20% têm relação com a energia. Então, essas duas componentes, elas já somam ali os seus 80% do custo do papel. Daí você já entende mais ou menos aonde as empresas, as papeleiras, gostam de atuar ou veem importância em atuar, né? Que seria na redução do consumo de fibra, na redução do consumo de energia. E com relação às questões de sustentabilidade e ESG, esses dois assuntos, né, vamos dizer, essas duas componentes têm total relação também, né? Porque reduzir fibra, você está sendo mais sustentável, reduzir consumo de energia, você também está sendo mais sustentável. Então, é uma maneira que as empresas têm de melhorar suas eficiências, aumentar a lucratividade e também estar em linha com as práticas de mercado aí, de ESG e a sustentabilidade em si. E só te interrompendo um pouquinho, e as fibras, né? Você tem a parte de celulose, como você tem a parte das aparas também, né? Que é uma outra maneira que os fabricantes têm de tentar reduzir o custo, mas não são todos, né? Não são todos que tem uma planta de aparas ali ligada no sistema que você pode usar, né? Mas são as únicas, a virada é chave um pouco mais rápida para a redução de custo, né? Mas nem todos têm essa possibilidade, né? Exatamente, tem fábricas que elas não estão desenhadas para isso, então não é um recurso existente para aquele cliente que está ali desenhado para operar com a celulose virgem, né? E na maioria das vezes aqui no Brasil a gente vê um domínio da própria fibra curta, né? Uhum. Mas sim, sem dúvida nenhuma, e quando a gente fala de 60% do custo, a gente está falando de fibra celulósica no geral. Então, a celulose virgem, a paras que
que você consegue reprocessar. A Paras também é interessante do ponto de vista de sustentabilidade, né? Porque também tem um apelo muito grande pelo fechamento da cadeia ali, então é interessante para a empresa que tem. Mas basicamente hoje a gente vê grande parte do mercado sendo dominado pela celulose. O Brasil é um grande exportador de celulose, né, de fibra curta, um grande produtor. A gente vê uma fábrica atrás da outra aí sendo implantada no Brasil, então acho que a oferta também de fibra curta, né, virgem também, ela é uma boa oferta para quem está aqui no Brasil. Sofre oscilações do preço do mercado, sem dúvida nenhuma. A Paras ajuda muitas vezes quem tem a opção de conseguir compensar um pouco, né, essa oscilação do preço da celulose, mas sem dúvida nenhuma ela está fazendo parte ali daqueles 60% que o fabricante tem que desembolsar para poder fabricar o produto, né? E do ponto de vista da energia, voltando à sua pergunta inicial, né? Porque muitas vezes, até no passado, o momento favorecia você startar projetos de redução de custo baseados em CAPEX. Então, você ia lá, pensava o que era mais falado, né? Quando você fala em redução de custo de energia, existe aquela regrinha, você passa pela questão do aumento do teor seco na saída da prensagem. A regrinha, para cada 1% de aumento de teor seco, você vai economizar ali 4%, 5%, às vezes até 6% de energia, ou aumentar a produção nessa mesma proporção. Então, o cliente foca muito nessa melhoria, ele já sabe mais ou menos aonde está ali uma grande oportunidade, aumentar o teor seco na saída da prensa, né? Só que olhava-se muito para CAPEX. Como que eu posso aumentar o meu teor seco na saída da prensa? Bom, quem tinha rolo sucção prensa, automaticamente vinha na cabeça. Posso fazer uma reforma, instalar uma prensa sapata, uma chupress, e dali eu posso ganhar 2%, 3%, às vezes até mais, dependendo da condição de partida do cliente. Só que é um projeto que é CAPEX, que demanda de um certo investimento. E muitas vezes o momento não é ideal para esse desembolso, né, de uma quantidade significativa de dinheiro, né? Nesse sentido, para onde o cliente também pode olhar, para onde a indústria também pode olhar, para o OPEX, né? A máquina de papel em si, ela tem os consumíveis dela, né? Você precisa dos consumíveis, vestimentas é um deles, né? Que você precisa instalar na máquina para que ela possa operar. Recobrimento de rolo, do rolo sucção prensa, por exemplo, pode ser tratado como um consumível, porque de tempo em tempo você tem que fazer uma retífica nele, de tempo em tempo você tem que trocar esse revestimento. Então, o cliente olhar para isso e entender se o que ele tem disponível na máquina hoje, ele está extraindo todo o potencial que pode ser extraído, muitas vezes é mais importante do que ele pensar diretamente num projeto de CAPEX, de reforma, né? Então, vamos usar tudo que a gente tem primeiro, e aí sim, quando eu bater naquele limite dos equipamentos que eu tenho, dos consumíveis que eu tenho, né, dos spare parts e tudo mais, aí sim é hora de pensar num projeto maior, que vai demandar um investimento maior aí de dinheiro. Então, otimizar a seção de prensagem, por exemplo, né, muitas vezes fazendo com que o revestimento do rolo sucção ele está adequado para o estilo de feltro que eu tenho hoje, ou vice-versa, eles estão se conversando, né? A disponibilidade de vácuo que eu tenho na máquina hoje, ela atende à necessidade do meu feltro, como ele está desenhado hoje. A aplicação sendo um pouquinho mais específico, mas, por exemplo, tem um rolo sucção que tem ranhuras, a gente aplica ranhuras no rolo sucção para aumentar a área aberta e melhorar a drenagem. O meu feltro, ele comporta esse aumento de fluxo de água pela estrutura dele. Então, acho que quando a gente consegue fazer com que esses componentes se conversem e criem uma sinergia entre eles, aqueles 2%, 3% que você está buscando de teor seco, com um investimento alto, numa chupress, por exemplo, você pode atingir otimizando a sua seção de prensagem. Se você está lá com 40%, muitas vezes numa otimização dessa você pode chegar aos seus 43% aí tranquilamente. Isso são dados reais de mercado. Então, acho que o cliente já entendeu isso, ele tem olhado com mais carinho, não pensado em projetos única e exclusivamente naqueles projetos grandes, mas ele tem olhado mais para otimizar o que ele tem instalado no seu parque fabril hoje. Legal, é tão bacana, cara. E uma das coisas também, né, no nosso mercado aí, na indústria de tixo, no mercado em geral, né, a mão de obra qualificada, né, ela está cada vez mais escassa, né?
E não adianta o fabricante, né, ter um equipamento de ponta, né, com tecnologia embarcada, não ter uma mão de obra, né, qualificada para operar esse equipamento, né? Uhum. Wellington, com uns 60 anos aí de Voit no Brasil, né, e com esse know-how, né, que só aumenta, Uhum. como que a Voit pode ajudar a indústria de tixo nesse sentido? Olha, Felipe, eu posso te falar que atualmente a Voit conta com profissionais dedicados ao mercado tixo. Então foi uma estrutura Legal. criada há alguns anos atrás. Então hoje quem está envolvido com tixo na Voit, a maioria desses profissionais estão dedicados exclusivamente ao mercado tixo. E isso faz com que o nosso know-how em tixo ele venha aumentando ano após ano. Né? Legal. Pessoas dedicadas elas tendem a aumentar o seu conhecimento e serem cada vez mais especialistas naquilo que elas fazem no dia a dia. Uhum. Né? Essa é, de fato, uma condição oposta ao que a gente vê no mercado. A gente tem visto no mercado hoje uma perda significativa do know-how. Os profissionais de longa data que estavam nas empresas, né, os vulgos papeleiros, raiz mesmo, eles têm se aposentado. É natural que isso aconteça. Só que a gente vê hoje os jovens profissionais buscando carreiras, oportunidades em outros setores e não o setor de papel e celulose, né? O setor nosso aí geral. Então eu também tenho essa impressão de que atualmente a gente forma pouco papeleiro. Temos bons papeleiros chegando no mercado sendo formados, sem dúvida nenhuma, com um nível de engenharia muito bom, mas ainda assim acho que em números são poucos. A gente vê as empresas mais perdendo do que conseguindo oxigenar na mesma velocidade esse time mais técnico, essa galera mais técnica, né? Nessa linha de pensamento, eu também acho que parte dessa responsabilidade de suprir os clientes com esse conhecimento técnico, ela acaba recaindo sobre os fornecedores, né? Sobre os Sim. parceiros de negócio dessa indústria papeleira, né? E, enfim, puxando a sardinha um pouco para o lado da Voit, obviamente os clientes podem contar com a Voit, né? Como sendo uma parceira para suprir essa perda de know-how, muitas vezes que acontece, e buscar essas otimizações na máquina que a gente acabou de comentar, né? Legal. De fato, a Voit tem uma estrutura com uma série de medições, serviços, análises, auditorias, para identificar na máquina os pontos-chave que necessitam de melhoria, mas também não só identificar, poder propor para o cliente as melhorias, implementar junto com o cliente e fazer a medição final para fechar o círculo desse desenvolvimento, desse projeto de melhoria. Até consigo te dizer que, por exemplo, em se tratando de Yankees, né, um equipamento super importante que temos na máquina de papel, é um equipamento que de fato consome muita energia, não só para o seu acionamento, mas a energia térmica para a secagem do papel. E a gente sabe que um Yankee que opera em más condições, invariavelmente vai ser uma máquina, um Yankee, uma máquina que consome mais energia. Então, para isso, a Voit tem um pacote de serviços, que a gente chamou comercialmente de ProService. Legal. No total, são 8 serviços que podem ser oferecidos, mas que eu poderia destacar aqui para você pelo menos 3 deles. O ProSurface, que a gente faz um monitoramento com a máquina em operação da topografia do Yankee, então a gente mede sentido longitudinal e transversal, o Yankee, então a gente tem a área inteira do Yankee mapeada, também com a medição de temperatura, para entender como estão as questões de extração de condensado. Isso ajuda muito o cliente em troubleshooting, a definir muitas vezes se precisa fazer uma inspeção interna no Yankee, algo nesse sentido. O ProPress, que é quando a gente instala células de cargas, isso é mais para rolo sucção, máquinas antigas que o cliente fez uma reforma ou perdeu aquela curva de correlação entre pressão manométrica e pressão linear, a gente consegue instalar células de carga e refazer essa curva para o cliente. Isso é, até do ponto de vista de segurança operacional, importante, para ele não operar acima da capacidade admissível da camisa do rolo sucção. E o ProSteam, que tem total correlação, muitas vezes você tem o Yankee em boas condições, mas você tem uma malha de vapor ineficiente, que invariavelmente também vai fazer com que você consuma mais energia. Então, o ProSteam vem para fazer uma auditoria na malha de vapor e otimizar o consumo de vapor na máquina, né? Todos esses 3 serviços a gente consegue oferecer hoje localmente, não precisa trazer ninguém. No passado a gente tinha que trazer os nossos especialistas dos Estados Unidos e Europa, mas hoje a gente tem equipamento e mão de obra treinada local para oferecer o serviço com o dinamismo que o cliente precisa. Legal. Aqui já do Brasil. Maravilha, Wellington. Que legal, cara. Bacana. Wellington, queria te agradecer pelo bate-papo e sucesso cada vez mais aí para a Voit. Obrigado, viu?
Valeu, Felipe. Sempre bom estar aqui. Um abraço. Abraço, tchau, tchau.